Papá, voltamos! Então, vamos aqui iniciar novamente a nossa aula no segundo vídeo e paramos em Filipos e agora estamos nos direcionamos a Anfípolis. Anfípolis era também uma cidade da Macedônia que não era muito distante da cidade de Filipos. Essa cidade ela se torna-se marcante na antiguidade porque os melhores azeites vinham dessa cidade e também as construções para navios necessitando das madeiras também vinham para desta cidade também. Algumas pessoas relatam também que ela era uma produtora muito significativa de figo. Figo era um uma fruta que naquele período era utilizada exatamente pelos nobres, né? Gostavam, utilizavam, era uma fruta nobre, né? A outra cidade que ele visita é a Polônia, que também é uma cidade da Macedônia, e ela fica cerca de 60 quilômetros de Tessalônica. Então a ideia de passar ali pela Polônia não seria nem uma maneira de uma estratégia missionária específica, mas sim porque ela era uma cidade de caminho. Então ele passa ali, Paulo e Silas passam juntamente àquela cidade. A outra cidade é Tessalônica, ainda na Macedônia. Tessalônica, um nome primitivo dessa cidade é Termas. Termas vem de termal, que é água quente. Então era uma cidade onde eu oferecia banhos quentes, né? Essa cidade de Tessalônica, né? Paulo ele acaba recebendo um auxílio muito generoso dos filipenses ali. Isso fica relatado em Filipenses capítulo 4, versículo 16, que as pessoas acabam pregando muito sobre esse versículo, mas não sabem a história do que ocorria. Você tem de ir lá em Atos, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 13, para ver como que Paulo sofreu ali naquela cidade, necessitando de apoio, e por isso que ele fala que ele pode todas as coisas naquele que fortalece, ele pode vencer todas as dificuldades em nome de Jesus, ou pode ser até mesmo acuado ou acoagido mediante as dificuldades, mas nunca desistiria do seu propósito supremo, que era o ato de evangelismo, o ato de pregar a palavra de Deus. Isso vale até para você que está aí nos assistindo através dessa videoaula, nessa pandemia, muitas pessoas aí perdendo emprego, com dificuldades financeiras. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Vamos passar por todas as dificuldades sendo fortalecidos por Deus. E eu sempre lembro isso, que não somos fortes, mas somos fortalecidos. Então eu tenho certeza que Deus estará conosco. A outra cidade é Bereia. A cidade de Bereia ela fica ao sudeste da Macedônia, da terra entre rios, né? Fica destinada ali, descrita, no livro de Atos, capítulo 17, capítulo 10 ao capítulo 14. É aqui nessa cidade de Bereia que ele vai encontrar aquela comunidade judaica que pesquisa, né, que estuda a palavra de Deus, os bereanos, que eles não recebem de qualquer maneira aquela pregação. Atenas, né? Atenas era uma cidade muito, muito famosa, e nessa cidade de Atenas, também relacionada ali no capítulo de número 17, né? É uma cidade onde havia um centro cultural muito grande, que é o Areópago, onde os filósofos epicureus, e os estoicos acabavam ali se reunindo para discutir
novas doutrinas, pensamentos que chegavam na cidade, e ali naquele local tem o que também dá base dentro do pensamento missiológico, que é chamado do fator Melquisedeque, que é o altar ao Deus desconhecido. O altar ao Deus desconhecido é algo imprescindível para o missionário, porque o missionário ele deve conhecer a cultura do local aonde que ele está indo pregar o evangelho. O nosso irmão Paulo, quando ele chega naquela cidade, ele vê um altar e ele diz: olha, bem sei que vós sois pessoas de fé ou espirituais, porque vejo um altar, e um altar escrito ao Deus desconhecido. É sobre esse Deus que eu venho vos falar. Ele aguça a curiosidade deles. Provavelmente, se a história que chega até nós sendo verdadeira, Paulo então conhecia a história que levou à fundamentação daquele altar ao Deus desconhecido, que foi uma peste que ocorre na cidade de Atenas, e nenhum dos deuses gregos naquele momento, com os sacrifícios, com seus rituais oferecidos a eles, conseguiu de uma certa forma romper isso. Viu? Então o que aconteceu? Eles mandam uma pessoa descer, vai se consultar com um sacerdote de uma cidade chamada Cidade de Paz, que é Jerusalém, e ele manda fazer um sacrifício, que são os sacrifícios que são orientados no livro do Pentateuco. Então, na hora, perguntaram qual o nome desse Deus, a peste acaba, e eles perguntam qual o nome desse Deus, para que possamos adorar. E ele fala: não tem nome esse Deus. Então eles criam um altar de pedra e colocam ao Deus desconhecido, né? Isso fala do retrato da pequena luz de Deus que está espalhada em todas as nações da terra, inclusive em religiões diversas, sempre tem um toque, um lampejo da cultura de Deus. Corinto é uma cidade bem conhecida também, né? Corinto, havia nessa cidade um ato, né, de grande prosperidade naquela cidade. Era uma cidade licenciosa ao pecado, era uma cidade licenciosa ao vício, e nessa cidade se fazia adoração a deusa Vênus, e era natural a prostituição como símbolo de culto. Então o que aconteceu nessa cidade? No capítulo 18, de 1 a 18 do livro de Atos, Paulo passa por ela. Paulo depois tem de combater duramente esse hábito, porque esse hábito entra dentro da igreja, permanece como símbolo de culto a Jesus Cristo. As pessoas continuam se prostituindo, fazendo orgias cultuais. As profecias também, Paulo debate com isso, porque faz parte do oráculo de Vênus, as pessoas falando, principalmente as mulheres. As mulheres eram tidas como profetisas, né? E como oráculos, e elas falavam ali dos deuses. Isso, então tudo se traz muito referido a essa cidade. A outra cidade também, bem famosa, é a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, ela tem a sua história marcada pelo templo de Diana, que tinha capacidade para 24 mil pessoas. Era uma cidade idólatra, tinha também prostitutas cultuais dentro daquele local. Prostitutas cultuais eram muito naturais nessa época, nesses tipos de cultos, né? E ela está lá descrita, a passagem em Atos 19 e 20, tá? E a cidade de Cesareia fecha a segunda viagem de Paulo. A cidade de Cesareia, é o Cebolinha dando aula para vocês. A cidade de Cesareia, né, é uma cidade que Paulo acaba utilizando para retornar, né, e está ali no capítulo 18, 22, e depois no capítulo 21, versículo de número 8, né?
aonde tem as maiores informações sobre esta cidade. Então encerramos aqui o segundo vídeo, já vamos direcionar para o terceiro. Fiquem na paz.